Fala pessoalzinho, beleza aí? Tudo certinho com vocês, beleza? Maravilha, boa arte para todos. Então, seguinte, vamos lá. Hoje eu separei uma aula para vocês muito legal que seria sobre finalizações, tá? O trabalho do arte finalista, o trabalho da arte final, ok? Bom, a gente está acostumado a ver e a fazer trabalhos no qual eu sempre peço para vocês a ideia do esboço, a ideia do sombreado, como vocês podem ver aqui, e até mesmo da estrutura, ó, das linhas, do que pode ser feito pensando assim mais no personagem mesmo e no que pode ser feito com ele em questão de movimento, simetria, né, no rosto, movimento através do esqueletinho, coisas do tipo. Mas o que acontece? Hoje eu quero que vocês saiam um pouco dessa ideia apenas de esboço, essa sacada apenas de ir esboçando e formando e achando o traço, mas que realmente consigam fazer um novo traço, que vocês inventem e reinventem a ideia de um traço, ok? A gente pode perceber aí um desenho feito, por exemplo, na caneta, né, uma caneta nanquim, e aqui um desenho no qual a finalização foi feita no próprio lápis. Só que essa finalização aqui no caso é na sombra e luz, dá para perceber bem aí a ideia do desenho e depois da finalização. E aqui é a mesma coisa nesse desenho, no qual a finalização está na caneta, tá certo? Porém, eu quero mostrar algumas coisas inovadoras que tem saído por aí para vocês verem, que é bem legal. Na verdade não era isso que eu ia mostrar ainda, mas a ideia também da aquarela, dá para vocês terem uma ideia do que vocês podem estar fazendo. Eu queria mostrar isso daqui, que é o que? Esse é um quadrinho que saiu um tempo atrás, de uma quadrinista, o nome dela é Emil Ferris. E aí, Ferris, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Nesse quadrinho, ela dá uma modificada em toda a estrutura já tradicional dos quadrinhos que a gente está acostumado por aí. Percebemos aqui toda uma linguagem de achuras bem diferente do que é comumente visto e também uma ideia de poucas cores, azuis, pretos e vermelhos, rosas no máximo, né? Uns roxos aí, pô, não tem uma ideia de coloridão, né? Mas por que isso? Porque ela fez tudo na caneta esferográfica, fechou? Então ela faz isso tudo naquela caneta, próxima à caneta Bic mesmo, entende? E ela faz esse trabalho em cima de uma folha de caderno. Isso daqui na verdade é parte do livro, né? Ele não é encadernado dessa forma, mas sai essa fotografia do caderno, tá vendo? Então ela faz tudo isso em cima da da folha de caderno, dando uma ilusão de realmente um esboço, mas é um esboço já finalizado. É uma sacada genial que ela fez, no qual a obra finalizada é essa daqui. E tem cara de sketchbook, tem cara de outras coisas que eu nem saberia dizer também, mas que é muito legal, cara. Então, assim, tem uma ideia de achura, tem uma ideia de tracejados diferentes. E aí a caneta, ela deu uma outra pegada. Uma pegada inovadora e bem massa mesmo pro trabalho dela. Isso falando não só como quadrinho, mas até arrisco a dizer sobre artes plásticas. Quando eu falo arrisco, é porque é algo muito novo. Claro que existe um monte de gente que já fez trabalhos com caneta e tal, mas a maneira como ela entregou esse trabalho, a beleza que tem esse trabalho, ela é bem inovadora, tá certo? Tanto em questão técnica, né, quanto o jeito que é feito os quadrinhos. Então tem assim, é uma pegada que não é aquele negócio quadrinho e junto com cada quadrinho um balãozinho. Ele sai muito, mas muito do tradicional, né? Aquela ideia de Homem-Aranha que a gente está acostumado, enfim. E aqui está uma foto maior para vocês verem. Eu separei isso daqui justamente para vocês analisarem mesmo o sombreado, as luzes, como ela vai colocando com as canetas, ó. Isso é muito legal, cara. É um baita de um trabalho, muito bem feito. Esse daqui é um outro que chama Dave McKean. O Dave McKean, ele vai misturar o digital com fotografia com desenho. Então a arte final dele, ele vai jogando para o digital, fazendo algumas colagens e montagens. Isso daqui é uma fotografia mesmo, de uma pessoa. E ele vai recortando, vai pintando por cima, vai fazendo colagens, vai juntando em aquarelas, em desenhos, ó. Aqui é uma mão verdadeira e por dentro já existem alguns desenhos, sacou? Então tem uma parada bem legal assim do Dave McKean em questões realmente de estética, né? A gente, lógico, isso daqui é um quadrinho que é de terror, né?
Para mim, tanto faz se vocês vão fazer de humor, de terror, de ação, mas a ideia que eu estou dizendo aqui realmente é a fotografia, né? É uma fotografia com a montagem de algumas pinturas e até mesmo de arte digital, sacou? Então o David McKean, ele é muito famoso por quadrinhos como Sandman, né? Ele fez um trabalho muito bacana. Outro arte finalista que eu achei muito legal foi no filme, o último filme, o novo filme que saiu do Van Gogh, que é Vincent com Amor. Então eles pegaram uma atriz de verdade, misturaram com o quadro do Van Gogh de verdade e trouxeram para uma nova realidade, né? No qual a arte finalista aí, ela fica sendo o próprio quadro do Van Gogh, com a atriz, né? No caso, mas ela tá em ação, né? É uma animação, esse filme é de animação. E é um filme todo feito no óleo sobre tela, vocês devem ter assistido, eu passei para vocês. Então tem essa ideia do ator, do quadro que é feito no... Principalmente a ideia aí no caso, que fica o resultado final, desse ator desenhado, pintado no óleo sobre tela, na mesma estética do Van Gogh. Então, que piração, né, cara? Muito bem feito, muito animal. São novas estéticas da arte finalista que a gente tem percebido. Bom, dentre os quadrinhos mais tradicionais, a gente tem também o Pelo de Marta, né? O pincel Pelo de Marta, que faz traços mais ou menos assim, eles engrossam e afinam, né? Percebem que alguns, o zero, é o que a gente costumava usar na sala de artes. Tem vários tipos, aqui no caso vai até o 12. E tem também o bico de pena, que é esse pincel aqui, que ele faz uns traços mais finos, ó. E você consegue um outro exemplar de tracejado, como por exemplo aqui com achuras, ó. Para fazer aquele quadrinho tradicional ele é melhor, né? Para fazer as achuras, os tracejados, enfim, de sombra e luz, tá bom? Muito bom para fazer cenas, né? Cenários, enfim, eu vou chegar já num grande artista sobre cenários. E até mesmo para fazer esboços com o próprio bico de pena. Claro que não é essa a intenção da aula, né? Aqui é um trabalho inacabado do Tiziano, que era um artista renascentista, porém é um pincel que é usado para arte final, beleza? E bom, falando de nanquim, é isso daí. Você pode usar qualquer tipo de pincel Pelo de Marta, pincel bico de pena, pincel zero, entre várias outras tonalidades. O nanquim ele te dá uma vantagem muito legal de tonalidades cinzas, né, e pretos e diferentes formas que você pode estar usando essa cor. E esses traços, ó, aqui por exemplo tem 2 pincéis diferentes aí, ó. A probabilidade é bem grande que seja isso, tá bom? Bom, falando então nos pincéis, os gênios dos pincéis, a nanquim, o primeiro cara que eu trago é o Will Eisner. O Will Eisner ele fez vários livros de graphic novel, né, de quadrinhos, e entre os mais famosos dele está esse daí que é o Nova York, A Vida na Grande Cidade. Ele é rei de fazer esse tipo de trabalho, de cenários, enfim, e é um dos caras que mais manja nanquim e bico de pena que eu já vi na minha vida. É um cara premiadíssimo, né, um ícone dos quadrinhos. O The Spirit é dele, para quem não sabe, né? Aqui umas aquarela não, mas um nanquim aguado, ó. Veja aí os nanquins aguados usado por ele, bico de pena, pelo de Marta, tudo meio que junto. Aqui um trabalho que foi feito também no bico de pena, dá para perceber pela espessura do traço, sacou? E esse fundo, ó, o que mais é legal dele é essa questão do preto e branco, como ele vai trabalhando esses pretos e brancos, tá? Essa questão, não vou dizer nem noturna, mas essa expressão que dá nos pretos e brancos mesmo. E esse cenário, o cenário dele é fundamental na obra dele. Aqui tá alguns dos cenários que eu tirei para vocês verem. Então ele é bem forte nisso, o trabalho dele é bem forte nessa pegada de Nova York, esses prédios, enfim, essa Nova York antiga, né? Veja que lindo que tá essa parte cinza, né? Esse acinzado lá de fundo, meio esfumaçado, feito a nanquim, né? O aguado de nanquim que ele usa, que é muito legal. Os traços, ó, inacabados, ó, tá vendo? Ó? Acho que não dá pra ver muito bem aqui, ó. Traços inacabados mais grossos, outros mais finos do nanquim usado ali. Aqui um outro traço já. Acho que aqui não é nanquim, aqui provavelmente já deve ser algum outro tipo de pincel, pelo de Marta, talvez. E os cinzas, ó, sendo jogados como sombreados, enfim. Então, assim, é muito legal o trabalho dele, tá? E aqui é um cara que eu trouxe para vocês verem, eu acho que eu já devo ter falado dele, que é o Frank Miller. O Frank Miller, ele trabalha com... O quadrinho mais famoso dele é o Sin City. E aqui tem 3 trabalhos diferentes que ele usa, ó, 3 digitais diferentes. Um chapado do Batman,
um pouco mais detalhado, talvez até meio expressionista pela cara ali do vilão, enfim, né, uma pintura mesmo. E esse aqui, um que não é chapado, tem suas sombras, mas ele muda um pouco. Quando eu falo chapado, é que é uma cor só. Tá vendo que aqui é tudo roxo. O resto é de preto, traço de nanquim preto. O Batman é a mesma coisa, só azul. Aqui já não. Aqui tem outras tonalidades de azul, outras tonalidades de cinzas e daí vai. E aqui é uma mistureba, né? Uma mistureba de nanquim, de preto, de arte final com cores, tá certo? Bom, do Frank Miller, o mais legal dele é vocês analisarem essa arte finalista dele, essa arte final, no qual ele trabalha com o negativo. Então ele não trabalha necessariamente com o desenho, mas com as sombras que o desenho faz em meio ao preto, usando sempre uma cor junto a isso, geralmente é o vermelho, tá? Então, percebe aí o trabalho dele, que animal, cara. Então, assim, é só a questão do negativo. Ele não vai fazer o desenho do cabelo, ele faz só sombra, o sombreado do cabelo, entende? Junto com todas as outras sombras que estão, como se fosse um negativo mesmo, né? Um trabalho noturno, no qual a grande pegada aí é os escuros, eles predominando, e o personagem é feito apenas na luz, né, praticamente, ó. Percebe aí que o personagem só aparece a questão da luz mesmo dele, uma ideia mais ou menos assim. E alguns pontos coloridos, no caso aí o vestido vermelho, tá? Esse é o Frank Miller. Esse daqui eu tirei para vocês verem, que é o Angeli. O Angeli ele vai trabalhar com nanquim também, geralmente é o pelo de mar, tem um pincel mais grossinho, com mais cara de desenho animado mesmo. Porém o Angeli, cara, o legal dele é essa sujeira que ele deixa. Então ele deixa uma arte finalista, no qual essa sujeira aqui, ó, deixa eu explicar melhor. Essa sujeira, esses pontinhos aqui, ó, é parte da obra, ó, tá vendo, ó? Essas achuras também, mas principalmente esses pontinhos, esses tracinhos no carro. O carro não precisava ter esses tracinhos, mas é uma ideia dele, porque ele trabalha com histórias, personagens um pouco mais underground, old school mesmo, uma pegada assim realmente para ser, cara, podrona mesmo, um negócio assim diferente, meio punk, né? Então assim, aqui tá o Bob Cuspe, um dos personagens dele, um dos mais famosos, é os tracinhos de novo, ó. Aqui no cara até concordo, né, que tem uma pegada de pelo e tal, mas aqui, ó, não tem necessidade, ele vai colocando, dando uma cara dele, ó, dando uma estética dele, um estilo dele, ó, tá vendo, ó? Aqui também rola, ó, tá vendo, ó? Aqui no armário, e daí vai, aqui na parede, enfim, certo? E por último, acho que é o último que eu tirei para mostrar para vocês, tem o Picasso, que foi um grande desenhista. Todo mundo assim fala muito das pinturas de Picasso, mas eu acho que o grande forte do Picasso era o desenho. A gente pode perceber algumas coisas importantes, como o fato dele usar praticamente um ponto só e fazer todo o desenho de uma vez só. E aqui é o contrário, porque aqui na verdade não existe um esboço, aqui ele faz direto a arte final, né? Então ele joga numa paulada só a arte final dele, ó, tá vendo? Isso aqui é um cubismo, que é da época, não se assustem, vocês podem achar que é uma coisa meio toscona e tal, mas tem uma pegada bem legal aqui no sentido de realmente estar mudando as formas da arte para a época, que era o século XX, bem no início, daí vai. Aqui, ó, uma ideia, por exemplo, também do Picasso, que fazendo o trabalho com uma linha só no caso, ele vai pegando a linha e vai transformando. Se não é com uma linha, são com pouquíssimas linhas, ele vai fazendo aqui